para você de casa. A gente começa falando, hoje a gente vai mostrar aqui no NTV News diversos assuntos, entre eles a violência. Você vai ver que homem foi assassinado e mulher baleada no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. Desentendimento entre irmãos termina com atropelamento e disparo de arma de fogo. No NTV News desta sexta-feira a gente vai mostrar também. Discussão acalorada e troca de acusações na primeira reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas em 2024. A Associação Esperança Azul pede ajuda para ampliar estrutura e atendimentos a autistas. Parceria entre Corpo de Bombeiros e a APAI no projeto Novos Horizontes. Estudantes do meio rural de Patos de Minas ficam sem transporte escolar por causa de estrada esburacada. O RT realiza reformas em estádio e mobilizações antes do início da pré-temporada. Com show de Hulk, Atlético vence o Atlético em São João del Rei. Cruzeiro fecha a rodada com placar de 3-0 sobre o Patrocinense. O que abre e fecha durante o Carnaval em Patos de Minas. E a repercussão do bate-boca e troca de farpas entre vereadores na Câmara Municipal. É agora. NTV News. Homem foi assassinado e uma mulher baleada na madrugada desta sexta-feira em Patos de Minas. Rua Joaquim Alexandre de Oliveira, aqui no bairro Jardim Paulistano, onde a madrugada foi violenta nessa sexta-feira, com um morto, uma pessoa está em estado grave, internada no Hospital Regional Antônio Dias. Isso tudo aconteceu bem aqui, ó, nessa residência, onde a gente pode verificar as marcas de sangue que ainda continuam por aqui. Mancha de sangue por todos os lados, pela parede, também aqui no portão a gente observa essas manchas de sangue que marcam muito o que aconteceu nessa madrugada de sexta-feira. Muitos se falam que 4 pessoas estariam aqui dentro fazendo uma festinha, houve um desentendimento, chegou uma pessoa atirando, ao mesmo tempo já se fala que essa pessoa apenas chegou atirando, mas o fato é que com esses tiros que foram feitos por esse suspeito, Ítalo, de 25 anos, perdeu a sua vida, levou 10 disparos de arma de fogo e acabou vindo a falecer. Nayara, de 34 anos, está internada em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Militar deu detalhes sobre o caso quando chegou aqui ao local. Nós fomos acionados por volta das 3 horas da manhã dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro, em 2 situações. No primeiro momento, um morador do bairro nos acionou e relatou que teria ouvido disparos de arma de fogo. Momentos depois, nós recebemos outro acionamento de um funcionário do Hospital Regional, dando conta de que havia dado entrada naquele estabelecimento uma vítima de disparos de arma de fogo. As nossas equipes imediatamente iniciaram os rastreamentos e a busca pelas informações, sendo que uma equipe foi ao Hospital Regional e outra deslocou para as imediações ali do bairro Jardim Paulistano, de onde havia sido o acionamento de que o vizinho teria ouvido os disparos de arma de fogo. No Hospital Regional, em contato com uma testemunha, ela relatou que ela estava andando pela rua e que teria sido vítima de roubo. E o autor desse roubo teria desferido os disparos contra a vítima. Contudo, no Jardim Paulistano, as nossas equipes viram que havia um vestígio de sangue em uma das residências e aí confrontaram essa testemunha. O autor está identificado, inclusive esposo dessa testemunha, que deu outra versão dos fatos. No local dos fatos haviam 4 pessoas, sendo as 2 vítimas, o autor e essa testemunha, que é a esposa do autor dos disparos e do homicídio. A Polícia Civil de Patos de Minas também segue acompanhando junto com a Polícia Militar em relação a esse caso, os desdobramentos, a procura desse suspeito de ter efetuado esses disparos aqui na madrugada dessa sexta-feira e continua fazendo os rastreamentos. Foi verificado que dentro da residência, na área onde se faz o churrasco, nós tínhamos lá um corpo do sexo masculino caído no chão e bem como tinham rastros de uma outra pessoa, que possivelmente seria a moça que foi atendida no Hospital Regional com diversos disparos de arma de fogo também. Colhemos alguns depoimentos e agora vai ficar fazendo essas outras oitivas, nós estamos ainda em diligência para poder identificar toda a situação, toda a circunstância e se chegar a passar isso aí ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O autor dos disparos ele não foi encontrado aqui na casa, ele se encontra em local incerto, mas estamos em diligência para tentar, logicamente, localizá-lo. As informações preliminares davam conta que o motivo seria ciúmes. Esse que tirou a vida de
Ítalo Henrique da Silva Moura, de 25 anos, que foi alvejado com 10 disparos e deixou Nayara Vitor Soares Lisboa, de 34 anos, internada em estado grave no Hospital Regional Antônio Dias. Esse crime agora segue aí para a Polícia Civil fazer os levantamentos e tentar encontrar o suspeito desses tiros, desse disparo, para poder elucidar ainda melhor a motivação desse assassinato aqui no Paulistano. No bairro Sorriso houve perseguição, atropelamento e disparo de arma de fogo envolvendo 2 irmãos. Um homem de 59 anos foi perseguido, atropelado e baleado pelo próprio irmão no bairro Sorriso na manhã dessa sexta-feira. A informação preliminar da Polícia Militar conta que, quando chegou ao local, a Polícia Militar teve que levar esse homem para o Hospital Regional Antônio Dias, já que ele havia sofrido disparo de arma de fogo na região do rosto. E então a polícia se deu conta disso, foi acionada e encaminhou esse homem ao Hospital Regional Antônio Dias. Chegando a viatura, constatou que um veículo havia abalroado com a motocicleta e as testemunhas que estavam no local disseram que o condutor do veículo saiu e efetuou disparos de arma de fogo contra o condutor da motocicleta. Esse condutor da motocicleta foi socorrido. Posteriormente, com mais informações, nós recebemos a informação de que os 2 eram irmãos e teriam brigado por desentendimentos familiares, possivelmente envolvendo um lote, um terreno, alguma coisa nesse sentido. Mas um desentendimento em âmbito familiar que culminou com esse desagravo, nessa situação em que um cidadão tentou contra a vida do outro. Nós estamos diligenciando em todos os possíveis locais onde ele pode ter tentado fugir ou se homiziar. Nós estamos realizando esses rastreamentos para tentar localizá-lo e apresentar à autoridade policial judiciária, bem como apreender a arma de fogo utilizada no crime. Ele tinha passagens criminais, mas sobre a vítima especificamente, havia desavenças entre eles, mas não desavença monitorada pela polícia. Familiares disseram à Polícia Militar, disseram a informação de que essa rixa entre esses irmãos já acontece há muito mais tempo. Tudo por causa de uma situação de um lote, de um loteamento, uma briga entre eles, a questão também de herança e tudo mais que vem gerando. A vítima desse disparo de arma de fogo já teria tentado uma medida protetiva contra ele. E ele então desde então continua solto e tentou matar o irmão nessa sexta-feira. Com o slogan "Depois do não é crime Uai", a Polícia Civil de Minas busca orientar os foliões para curtir o período carnavalesco de uma forma segura, né? Serão realizadas ações de conscientização sobre segurança pessoal e outras situações. A delegada Nicole Perim faz o alerta aos foliões. A Polícia Civil de Minas Gerais está trabalhando em diferentes frentes para que os foliões, na capital e no interior do estado, possam curtir o carnaval com segurança e tranquilidade. Nos trabalhos de conscientização, nossas equipes estão mobilizadas no enfrentamento à violência contra a mulher. Por isso, reforçamos, depois do não, é crime Uai. E atenção, o não, ele vale em diversas situações. E o desrespeito à vontade da vítima pode ensejar crimes passíveis de prisão. Beijo forçado e passar a mão no corpo da vítima, por exemplo, é crime de importunação sexual, com pena de até 5 anos. Forçar alguma relação ou qualquer outro ato de cunho sexual com violência ou grave ameaça é crime de estupro. Se a vítima não puder oferecer resistência e for submetida a alguma dessas condutas, o autor poderá ficar até 12 anos preso. Então, mulher, lembre-se, depois do não, é crime Uai. Qualquer que seja o lugar, usando fantasia ou a roupa que for, basta o seu não. E se a sua vontade não for respeitada e você for submetida a alguma conduta criminosa, acione imediatamente a polícia. Além dos nossos postos policiais, nós temos também os canais de denúncia no 180 e 181. Nós reforçamos também algumas dicas de segurança pessoal para os foliões. Leve apenas o necessário. Evite sair sozinho. Segure os seus pertences de forma firme. Procure não ficar com o celular nas mãos. Fique atento a tumultos, aglomerações e empurrões. Se desconfiar de algo, encaminhe a sua localização para uma pessoa de sua confiança. E se precisar, se refugie num local seguro e acione a polícia. Cuidado também com golpes, principalmente no momento de efetuar pagamento. Se você for utilizar o cartão, preste bastante atenção no valor da compra.
e ao digitar a sua senha, observe para que esteja fora do campo de visão de desconhecidos. Ao realizar Pix, confira o nome do beneficiário e o valor. E se o seu cartão for um cartão por aproximação, evite deixá-lo exposto. Tenha esses cuidados e curta o seu carnaval com liberdade, tranquilidade e segurança. A Polícia Civil de Minas Gerais segue atuante na repressão aos crimes e contará com reforço em todas as suas equipes nas cidades históricas com tradição carnavalesca. Então, se precisar, acione a polícia. Você poderá também registrar a sua ocorrência através da Delegacia Virtual, www.delegaciavirtual.cids.gov.br. Lá é possível registrar ocorrência relativa a extravio de documento, acidente de trânsito sem vítima, pessoa desaparecida, furto, dano, pichação e crimes relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, como ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Então, não se esqueça, depois do não, é crime, uai! Pois é, e aí é seguir as dicas da delegada, todas essas orientações e ter um carnaval tranquilo, né? Depois do intervalo aqui no News, parceria entre Corpo de Bombeiros e a APAI no projeto Novos Horizontes. E a Associação Esperança Azul pede ajuda para ampliar a estrutura e atendimentos a autistas. A Associação Esperança Azul recebeu recentemente doações de equipamentos da Fundação Provida. Entretanto, para que esteja apta a receber os instrumentos, a instituição precisa ampliar a estrutura física, né? E para isso, claro, pede ajuda da população. A Associação Esperança Azul, que presta suporte a pessoas com transtorno de espectro autista, foi criada em 2013 e desde então tem lutado para a melhoria dos atendimentos e para a garantia dos direitos dos atendidos. A entidade possui mais de 500 famílias cadastradas e oferece diversos serviços para seus assistidos. Nós trabalhamos com a ecoterapia. Nós trabalhamos também com alfabetização e letramento. Nós temos a parte, com o professor que trabalha a musicalização. Temos também práticas circenses. Devido ao importante trabalho que vem desenvolvendo, a instituição recebeu a doação de um terreno para a construção da sede. Recentemente, também conseguiram, da Associação Provida, da cidade de Alfenas, no sul de Minas, equipamentos para auxiliar e potencializar os atendimentos. Entretanto, para que a Fundação possa receber os materiais, é necessário realizar adequações com urgência na estrutura que hoje promove as atividades. A associação ela não tem a estrutura física para estar recebendo todo esse material, né? São materiais caros, né? As pessoas que trabalham, né, com esses produtos sabem o valor de cada equipamento. Então, a associação hoje ela não tem essa estrutura. Então, qual que é a nossa preocupação? Se eu não tiver, aqui na associação, até o dia 28 de fevereiro, 2 salas montadas para receber esse material, essa doação vai chegar para nós e ela vai retornar, porque ela precisa ser montada aqui na associação. Eu não posso deixar guardadas, esses produtos, e eu também não posso passar para um outro lugar. Para o psicólogo Crisley Christian, a construção das 2 salas, juntamente com as doações, é importante para melhorar a qualidade do atendimento. É muito importante nesse momento a gente ampliar a Associação Esperança Azul. Porque quanto mais rápido se fecha o diagnóstico, quanto mais rápido começam as intervenções, melhor vai ser o resultado, né? E a gente precisa complementar os atendimentos que são ofertados aqui na associação. Nós temos música, nós temos psicólogos, precisamos colocar outras terapias, né? Como, por exemplo, a psicomotricidade, como, por exemplo, a fonoaudiologia. Quanto mais recursos a gente tiver, melhor vai ser o resultado das crianças autistas na neuroplasticidade. As salas devem estar prontas até o dia 28 deste mês. Para a construção dos espaços, a entidade precisa da colaboração das pessoas. Eles pedem qualquer tipo de doação, seja financeira, seja materiais de construção ou mesmo a mão de obra.
Você que está assistindo nesse exato momento, nos ajude. E como que vocês podem nos ajudar? Nós vamos deixar aqui na tela o Pix da associação, o QR Code. Nós temos também a rifa, né, que nós vamos sortear 2 celulares. Esses celulares foram doados pela Receita Federal também para estar nos ajudando. Então, você que está em casa, o pouquinho que você tem já vai fazer diferença na vida de muitas famílias e de muitas crianças. E nós, como associação, nós não podemos perder essa doação, porque é um valor mais de R$100 mil desses produtos. Então, para a associação estar adquirindo esse material depois, é quase que impossível, né? Então, nós contamos com toda a população de Patos de Minas para estar nos ajudando. Pai de uma criança de 7 anos, portadora do TEA, evidencia a importância do trabalho realizado na instituição. Você tem um trabalho idôneo, certo? É exatamente por isso que a associação conseguiu essa verba para fazer esse trabalho. E aqui citando o exemplo da minha filha, num atendimento, a minha filha ela está com 7 anos, ela ainda não verbaliza, não consegue falar, mas ela tem um cognitivo preservado. E na aula do Crisley, né, que na musicalização, né, para dar um foco, porque é o que nós recebemos, o Crisley cantando o ABC, ela foi pegando as letras e separando. Então, assim, olha o que isso pode, né, a música faz com que a criança expresse seus sentimentos, expresse as coisas. Então, olha como que isso faz com que ela se desenvolva. E aqui eu faço um apelo de pai. Pessoal, nos ajude, por favor, a receber esses materiais, porque a gente nós somos especiais por termos filhos autistas. Nós recebemos essa doação e contamos com a colaboração de todos para nos ajudar em doações, nas rifas também. E qualquer doação seja bem-vinda, que seja vir aqui nos ajudar também. O projeto Novos Horizontes foi desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros em parceria com a APAI, né, oferecendo aulas de natação aos alunos que são assistidos pela instituição. A primeira turma do projeto recebeu os diplomas nesta sexta-feira. O programa, que começou a ser implantado em 2023, tem por objetivo formar 2 turmas ao ano. O projeto visa especificamente trabalhar com alunos técnicas de natação, gerando mais segurança para que eles se sintam à vontade no meio aquático. O Novos Horizontes é um projeto de responsabilidade social, a gente tem também outros projetos como Bombeiro Mirim, mas o Novos Horizontes é um projeto diferenciado no sentido de dar uma atenção voltada para o público especial. Hoje a gente tem esse projeto em parceria com a APAI, o público-alvo são as pessoas com deficiência da APAI, que envolve tanto crianças como adultos, e é um projeto que é realizado em meio aquático. Então a gente auxilia, né, os profissionais da APAI para promover uma inclusão e também um desenvolvimento cognitivo, psicomotor, para também isso resultar no aumento de autonomia e autoestima e desenvolvimento pessoal desses jovens, né, e adultos. São inúmeros, né, benefícios que é ofertado aqui com esses projetos. A gente tem só a agradecer essa parceria que está existindo entre o Corpo de Bombeiros, a ADB, a Unipam, que se juntaram a nós para poder trazer uma melhor qualidade de vida para os usuários, para os alunos, bem como trabalhar suas vulnerabilidades sociais. Além disso, também tem o trabalho realizado físico, né, e aquático. Então esse projeto veio só agradecer, a gente espera ter muitos outros projetos que tenham continuidade, que hoje acontece a formatura, bem como o início da próxima turma desse semestre. Por ser um projeto recente, ideias para uma possível expansão ainda estão em andamento. O Corpo de Bombeiros trabalha para que, em um futuro próximo, a ação possa atingir mais pessoas da comunidade. No momento, o nosso foco está sendo a APAI, a gente usa a piscina, inclusive, da APAI, é uma piscina menor, então a gente hoje, né, é uma atividade também que a gente tem que dar uma atenção muito dedicada, muito assim, focada, né, nas pessoas com deficiência. Então, a gente não consegue fazer um projeto com muitas pessoas ao mesmo tempo, e hoje a gente tem esse foco de fazer na APAI. A gente está trabalhando uma proposta futura para fazer com um público maior, mas isso eu creio que ainda vai alguns anos para a gente concretizar esse projeto. E futuramente a gente pode abranger público que não é apenas na APAI, pode abranger outras pessoas com deficiência da comunidade.
Atividades como essa são importantes aliadas para o desenvolvimento dos assistidos, não apenas na parte física, como também psicológica. O Corpo de Bombeiros é uma corporação assim, de muita credibilidade hoje, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, e que tem estendido as suas ações além do atendimento emergencial, atuando em projetos sociais. E o nosso objetivo com esses projetos, com essa participação na comunidade, é levar esperança para as pessoas, contribuir para o bem-estar e fazer com que a comunidade se sinta mais segura, inclusive. Então, o Corpo de Bombeiros disponibiliza essas vagas para que essas pessoas elas tenham, além do próprio lazer no meio aquático, elas também, como eu disse, se desenvolvam, tenham, ainda que não seja muito avançado, o avanço em curto espaço de tempo, mas que tenham uma evolução significativa diante das técnicas que são passadas. E além disso tem a questão do afeto, da empatia, do relacionamento que é construído entre o instrutor e os alunos, que é muito gratificante. Através da perca do medo, que é uma coisa simples da água, o desenvolvimento dentro da água também, igual temos cadeirantes que tem um comprometimento na parte inferior, teve um grande avanço. Então a gente, assim, se for mencionar, eu vou ficar aqui muito tempo falando, mas foram grandes evoluções. Bacana, né? A seguir, estudantes do meio rural de Patos de Minas ficam sem transporte escolar por causa de estrada esburacada. E discussão acalorada e troca de acusações na primeira reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas em 2024. Na primeira reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas, bate-boca entre o presidente do Legislativo e o vereador José Luiz Borges. Gladstone Gabriel acusou o vereador de mentir e enganar os eleitores e revelou contradições de José Luiz. Ao final da primeira reunião de 2024 na Câmara Municipal de Patos de Minas, no momento do uso da palavra, o vereador José Luiz pediu ao presidente do Legislativo, Gladstone Gabriel, que reconsiderasse e que o ex-assessor parlamentar, Hernani Spanholo, fosse readmitido ao cargo. Eu quero, presidente, deixar com o senhor aqui um ofício solicitando que o senhor nomeie ele novamente, uma vez que ele não passou por processo administrativo, então, como ele foi exonerado, ele pode, não tem uma lei, nada que defina que ele necessite autorização para votar, não tem um tempo mínimo, alguma coisa do tipo. Então, já que a exoneração do meu assessor foi legal, porque é um cargo livre de nomeação e exoneração, então eu quero requerer a Vossa Senhoria que nomeie novamente o meu assessor. Depois de 2 advertências e seguindo o regimento do Legislativo, o presidente da Câmara exonerou Hernani Spanholo no final de 2023. O ex-assessor de José Luiz, Hernani Spanholo, entrou com mandado de segurança. E na decisão, o juiz da primeira vara civil da comarca de Patos de Minas, Marcos Caminhas Faciani, diz que, conforme o regimento da Câmara, compete ao presidente do Legislativo a livre nomeação e exoneração para cargo de assessor. E que a exoneração de Hernani Spanholo é um ato legal. Na reunião dos vereadores desta quinta-feira, José Luiz sugeriu ainda mudanças no regimento. Alterar também essa parte do artigo 17 do regimento, porque o assessor, a pessoa que trabalha comigo no meu gabinete de minha competência, ele não pode ficar na responsabilidade de uma pessoa, do presidente da Câmara, aceitar ou não trabalhar para mim. A gente sabe que envolve política, pode ter interesse. Gladstone Gabriel se manifestou e começou expondo o pedido do ex-assessor Hernani Spanholo para assumir outro cargo no Legislativo. Findada a eleição da mesa diretora, que teve início em 2023 e ainda está em curso, o assessor do vereador José Luiz me pediu a cadeira de cargo diretor da Câmara Municipal. Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento disso. Gladstone também chama a atenção sobre a postura e que entende que José Luiz engana os eleitores. Vossa Excelência gosta, parece que gosta,
Posso estar enganado, mas acredito que não. Fazer aqueles trabalhos de showman, é aparecer e jogar para a plateia. O que me passa é que Vossa Excelência gosta de enganar seus eleitores. E eu não sou de falar isso, eu sou uma pessoa muito comedida e ética. Mas pelas condutas do senhor nessa casa, eu sou obrigado a falar, porque não dá para ficar calado diante de tantas contradições que Vossa Excelência tem. Gladstone apontou que uma das contradições de José Luiz é com relação ao reajuste salarial de vereadores. Vossa Excelência pregou durante a campanha, em alguns vídeos, foi para a rua, assinou o abaixo-assinado para reduzir o salário dos vereadores. Será que os seus eleitores sabem que, quando houve aquele processo jurídico de recorrer para que os vereadores pudessem receber novamente o salário, saiu do gabinete de Vossa Excelência, através do seu assessor, que procurou alguns vereadores aqui para poder abrir o processo, se não me engano, através até do pai dele que assinou? Seus eleitores sabem disso? José Luiz, então, interrompeu a fala de Gladstone Gabriel e houve bate-boca. José Luiz disse que a presidência de Gladstone é enganosa e deixou a reunião. Mas Gladstone rebateu e voltou a dizer que o vereador engana os eleitores. Vossa Excelência também pregava 2 assessores. Deu 3 minutos aí, viu? Eu quero que soe a campainha, por favor. Eu vou te dar a minutos palavra. E o senhor tem mais 30 segundos. Eu sou o presidente. Então é assim. Seu presidente manda o que quiser. Não, é porque a verdade dói. É assim? Autoritário. Pode falar. Autoritário. Fica à vontade, vereador. Devolva a palavra. Quem é contraditório aqui é o senhor, tá bom? Porque o senhor prega uma coisa, mas faz outra. Use a palavra, pode ficar à vontade. Porque o senhor pediu para me ficar, eu fiquei respeitosamente. O senhor está com a palavra durante o seu tempo, deu os 3 minutos, não terminou e quer continuar a falar, quer que eu fique aqui. E eu sou presidente. Eu estou o senhor não merece a cadeira que está sentando, é a presidência mais vergonhosa que eu já vi. Viu? Então, estou me retirando porque aqui é o senhor que decide as leis, é o nosso Alexandre de Moraes. Então, um grande abraço a todos. Veja bem, repudia as ações de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência, como não aguenta a verdade, se levanta e vai embora. Isso mostra quem é o vereador Zé Luiz, porque todas as ações dele é para enganar os eleitores dele. E eu tenho certeza que todos os eleitores dele que estão assistindo isso não sabiam que veio do gabinete dele recorrer pelo processo do recebimento integral do salário dos vereadores. Também não tem ciência, em relação ao tempo de palavra. Hoje eu não tirei a palavra de ninguém, todos os vereadores usaram aqui 4, 5 minutos. Por que ele vem querer cortar o meu direito de falar? Gladstone Gabriel ainda acusa José Luiz e o ex-assessor de mentiras. Agora, ele mente quando ele falou que foi pelo fato das falas do assessor dele. A questão é, o assessor dele atacou esta casa com mentiras, falando inclusive que a CLJR não fazia nada. O vereador Ezequiel estava aqui foi o presidente na anterior e é o presidente nessa, trabalha assiduamente, assim como todos os outros que a compõem, então existe o respeito. Ele foi exonerado pelo fato de ter 2 advertências, certo? Agora, são outras várias coisas que podem ser citadas, mas vocês viram bem como age. O vereador Zé Luiz não aguenta a verdade, portanto, levanta e vai embora. O vereador Mauri Rodrigues se manifestou e chamou José Luiz de moleque. O vereador está equivocado, é um vereador desrespeitador, moleque, deveria de respeitar a população, primeiramente essa casa, chegar aqui numa reunião extraordinária de bermudinha, como se estivesse lá no Campus Society, na sua casa. Então, as coisas funcionam assim, senhor presidente, muitas coisas as pessoas aprendem educação, em casa, com os pais, na escola, se não for, a vida ensina. Esse moço vai sofrer muito, porque a vida vai bater muito nele até que ele aprenda e tenha pelo menos educação para sentar num plenário como esse. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre este assunto com entrevistas concedidas pelos 2 vereadores ao jornalismo da NTV e toda a repercussão. O ano letivo já teve início, mas estudantes de uma localidade rural de Patos de Minas estão impedidos de chegar até a escola por causa da estrada que está intransitável.
Devido à estrada esburacada, o veículo escolar não tem conseguido transportar estudantes pela via que liga o distrito do Areado à cabeceira do Areado e Varjão de Minas. A Maria Aparecida é moradora de uma propriedade rural que fica em Chapadão da Serra Grande, próximo ao Areado, e ela relata o problema em busca de uma solução. Já tem uma semana que começou as aulas e tá difícil para mim porque eu tô em luta e tive que comparecer aqui para me falar para vocês, senhor prefeito e vereadores de Patos de Minas, que eu tô aqui no meu direito, que eu tenho o direito da minha filha estudar. E tem uma semana e ela só foi um dia para a escola. Por quê? Porque a estrada está interditada. Da maneira como está, os alunos que residem na região continuam sem o transporte escolar. Além disso, os moradores reclamam que o transporte de cargas também está interrompido. Isso aqui é um morro muito íngreme e com muitos problemas na estrada. Então, não há condições nenhuma de se trafegar por aqui. Ainda mais vans escolares, que não tem nenhuma segurança, né? As Kombi, por exemplo, não tem condições de trafegar por aqui. É lamentável. São várias estradas. Essa é uma delas. Então, Escola do Areado, que recebe um número bom de alunos, está agora com esse problema aí. Prefeito e vereadores de Patos de Minas, vê para a nossa comunidade aqui o que vocês podem fazer aí, porque aqui nós estamos interditados aqui na Serra Grande e nós precisamos dessa estrada. E vem a verba para os alunos da escola, mas cadê essa verba? Porque eu não estou recebendo nenhum benefício. O benefício que eu preciso é da estrada e eu não tenho. Minha menina precisa de estudar. Vê aí com carinho o nosso povo aqui da Serra Grande, porque é urgente, a estrada tem que ser liberada. Nós não temos condições de ficar aqui sem essa estrada. A Prefeitura ainda não respondeu que medidas devem ser tomadas com relação a estas reclamações. Persistem as condições de instabilidade com muitas nuvens e condições favoráveis para as típicas pancadas de verão no fim de semana, ou seja, o carnaval deve ser com chuva no Alto Paranaíba e Noroeste. Então confira aí os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A umidade relativa do ar registra 55%. No sábado, em Patos de Minas, as temperaturas variam de 19 a 28 graus. No domingo, mínima de 19 e máxima de 26. Em Lagamar, amanhã de 20 a 28 graus. E no domingo, de 19 a 27. Em Carmo do Paranaíba, variação de 19 a 28 graus no sábado e no domingo de 19 a 26. Em Varjão de Minas, a máxima prevista para o sábado é de 28 graus e no domingo de 19 a 27. E em Tiros, no sábado, mínima de 19 e máxima de 29 graus e no domingo de 18 a 27 graus. Em instantes a gente fala de futebol. A RT realiza reformas em estádio e mobilizações antes do início da pré-temporada. Você vai ver que com show de Hulk o Atlético venceu o Atlético em São João del Rei e o Cruzeiro fechou a rodada com um placar de 3-0 sobre o Patrocinense. Nesse bloco a gente fala de futebol. A URT se movimenta com novidades para a temporada 2024. Além das melhorias na estrutura do Estádio Zama Maciel e a montagem do elenco que começa a ser realizada, para o módulo 2 do Mineiro, o clube confirmou também reforço para a diretoria. Uma das principais mudanças para esse novo ano é a reforma em diversas partes do estádio. O nosso estádio ele já estava passando da hora de ter reformas, então a ideia dessa diretoria executiva atual é o torcedor contribuir, a gente devolver para o torcedor. E isso a gente vai dar condições também para os nossos atletas, para a comissão técnica, a gente não está reformando só para o torcedor, a cantina está passando por reforma, o alojamento dos jogadores está passando por reforma, o vestiário vai ficar a nível de Série A, o nosso vestiário, a gente vai fazer uns móveis lá dentro, a gente está com as ideias bacanas, então assim, vai ser o ano do torcedor, de condições para os atletas e para a comissão técnica. Um novo diretor executivo também foi escolhido para fazer parte do novo time. Eu tinha alguns nomes, o Magela, diretor de futebol, tinha alguns nomes,
O Celso, o professor Celso, tinha outros nomes, e dentre eles estava o do Renan Mobarak, né? Eu até comentei com o professor Celso, que estava fora da nossa realidade, um cara que, né, tem nível de Série B de brasileiro, né, um rapaz que, assim, dentro da nossa realidade, recebe 5 vezes mais, né, e o professor Celso fez contato com ele, conversou com ele, pediu a ele uma ajuda, mostrou o projeto, e eu liguei para o Renan, né, quase uma semana de negociação, né, e mostrei todo o projeto de renovação que o torcedor está comprando a ideia, das reformas, mandei vídeo, ele acessou nossa rede social, né, e o Renan achou assim fantástico, né, ele está vindo porque ele comprou a ideia. Embora a montagem da equipe ainda não tenha começado, alguns nomes são cotados para fazer parte da temporada. A comissão técnica se reunirá para decidir melhor sobre o assunto. A gente pretende que o professor Celso e o Renan venham semana que vem a Patos, para ficar em torno de 5 dias, né, e aí a gente vai reunir definitivamente para a gente começar as tratativas, né, de contratação de atletas. Alguns vai ficar mais para o fim, são aqueles atletas, vamos dizer assim, que teoricamente viria para ser titular, né, que são atletas que a gente imagina que no clube que eles estão, eles vão passar de fase, né, então assim, precisa de ser mais para frente, mas alguns atletas a gente já vai começar a tratar a partir de semana que vem. Porque a equipe tem que ser realmente bem estruturada, né, tem que montar um time competitivo. O módulo 2 é uma competição bastante difícil e conquistar uma vaga ali, classificar, é uma árdua, né, caminho difícil, né, uma missão árdua aí, conseguir sair desse módulo 2 e voltar para a Série A do Mineiro. E é essa a missão que tem o RT, assim como tem também o Mamoré. Ou seja, a gente vai ter clássico esse ano. Esse é outro fator que dificulta também esse acesso, até porque tem aí essa rivalidade imensa entre os dois times. Claro, né, a expectativa da gente é que tenhamos aí 2 equipes bastante competitivas para o módulo 2, para que o show, né, o espetáculo do futebol possa acontecer aqui nos nossos gramados. Agora vamos dar uma olhada nos jogos do Campeonato Mineiro que movimentaram a noite desta quinta-feira. Após a derrota no Clássico para o Cruzeiro, o Atlético se recuperou do revés e derrotou o Atlético em São João del Rei por 2-0, com destaque para o atacante Hulk. Nem as provocações pararam Hulk em São João del Rei. O super-herói atleticano fez a diferença mais uma vez. Primeiro, de pênalti. Depois, na boa cobrança de falta, especialidade do ídolo alvinegro. Galo 2, Atlético 0. Já em Nova Lima, emoções do início ao fim. Caio Mancha abriu o placar de pênalti. De cabeça, Lucas Paranhos empatou. O experiente Gerson Magrão virou para o Ipatinga, mas novamente na marca da cal, o Vila Nova empatou com Guilherme Santos. Renan jogou contra o próprio Patrimônio e recolocou o Tigre em vantagem, mas o Leão rugiu mais uma vez com Caio Mancha. 3-3 entre Vila Nova e Ipatinga. E o Pouso Alegre venceu a primeira no estadual. Davi Lima apareceu livre na área e desviou para fazer o 1-0. E de pênalti, Lucas Natan fechou o placar. Pouso Alegre 2, Itabirito 0. Pois é, fechando esta 4ª rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebeu o Patrocinense na tarde de hoje no Mineirão e fez 3-0. Os gols foram marcados por Marlon. O primeiro você está vendo aí, né? Ainda no primeiro tempo, Marlon fez o primeiro. Na segunda etapa, aí você está vendo a repetição do gol. Na segunda etapa da partida, Dineno e Arthur Gomes ampliaram a goleada do Cabuloso. Quase que não sai o Cabuloso, hein? Ampliaram essa goleada aí do Cabuloso sobre o time de Patrocínio. Você vê o Dineno marcando de cabeça e logo após você vai ver aí também quem faz o gol, né? O Arthur Gomes, né? Esse é o Arthur Gomes comemorando aí esse belo gol aí, né? Ele passa para frente, tira da marcação e se livra do goleiro, fazendo então, portanto, o gol aí. O Cruzeiro fez 3-0 sobre a equipe patrocinense no Mineirão nessa sexta-feira. Um público médio, bem médio, né? Bem abaixo do que seria normal, até porque é uma sexta-feira que antecede aí o início do carnaval e, claro, né? O futebol fica meio que em segundo plano, a folia é o alvo aí também do torcedor. Daqui a pouco, o que abre e fecha durante o carnaval em Patos de Minas e a repercussão do bate-boca entre, também troca de farpas entre vereadores de Patos de Minas. Já, já. O período do carnaval movimenta foliões e modifica o funcionamento do comércio e dos órgãos públicos também. Por isso é bom ficar de olho, ficar atento ao que abre e fecha durante a folia.
Não haverá atendimento nas agências bancárias durante o carnaval nos dias 12 e 13, o que vale também para as compensações bancárias, incluindo a TED. Já o Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente. Na quarta-feira de cinzas, o início do expediente ao público começa ao meio-dia, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. As unidades de atendimento integrado não terão expediente na segunda, terça e quarta-feira. O funcionamento das UAIs será retomado na quinta-feira em todo o estado. O comércio em Patos de Minas não terá funcionamento na segunda e na terça-feira de carnaval. Em razão do recesso, entre os dias 12 e 14, não haverá expediente na administração municipal em Patos de Minas. Neste período, funcionam normalmente o SAMU, UPA, CAPS e o Melhor em Casa, além do cemitério municipal e o Parque do Mocambo. A SEASA terá funcionamento no dia 12, das 5 às 11 horas. O restaurante popular abre apenas na quarta-feira. Já a coleta de lixo na terça-feira ficará restrita aos hospitais, centro e hipercentro, além de principais avenidas e condomínios. Nos dias 12 e 14, a coleta será realizada normalmente, como acontece às segundas e quartas-feiras. Nós mostramos agora há pouco, nesta edição, que durante a primeira reunião deste ano na Câmara Municipal de Patos de Minas, realizada nesta quinta-feira, o presidente Gladstone Gabriel e o vereador José Luiz Borges trocaram acusações. Nesta sexta-feira, os vereadores falaram sobre as questões que foram apontadas pelos dois na sessão legislativa. O primeiro ponto apresentado pelo vereador Gladstone durante a sua fala foi o fato de o assessor exonerado de José Luiz, Hernani Spaniolo, o ter procurado para pedir o cargo de diretor da Câmara Municipal. A negação desse cargo seria o início dos problemas de José Luiz com o presidente do Legislativo, Gladstone Gabriel. Dada a eleição, que nos tornou vitoriosos, o assessor Hernani me cercou dentro da galeria do plenário e falou assim: presidente, gostaria de lhe dar os parabéns e gostaria de ser o diretor-geral da Câmara. Eu neguei. Naturalmente eu neguei. Coisa normal, não tem problema nenhum ele procurar, né? Então é do meu conhecimento, assim como outras pessoas chegam também, outros vereadores aqui na Câmara, para solicitar algum cargo para trabalho. Nesse caso, nesse sentido, eu entendo que o Hernani, meu assessor, é uma pessoa competente, inclusive ele teria até mais qualidades, né? Digamos assim, teria mais habilidades para estar no cargo de diretor-geral do que está aí agora. Durante as eleições, José Luiz votou contra o reajuste salarial dos vereadores. Gladstone afirma que ele teria feito manobras nos bastidores para que houvesse a aprovação do reajuste, já que o advogado Márcio Spaniolo, que é pai de seu ex-assessor, foi quem apresentou recurso contra a ação do MP sobre o assunto. Isso é uma completa mentira, isso aí não procede, tá? Onde que a gente entra nesse sentido, nessa perseguição ao meu gabinete, a exoneração do meu assessor, é justamente essa competência. E por conta dessa competência, o escritório de advocacia do Márcio Spaniolo, que é pai do meu assessor Hernani Spaniolo, que é muito conhecido em toda a cidade, foi procurado para fazer esse serviço, assim como atende a outros serviços. Não partiu do meu gabinete, tanto é que todas as minhas votações, elas foram contra o reajuste salarial e ainda sou contra o reajuste salarial. Isso aqui é a petição impetrada junto à Justiça, realmente pelo pai do assessor. É o senhor Márcio Spaniolo e Filhos. E aqui é assinada pelo Márcio Spaniolo e por Adriano Rabelo. Mas, enfim, fato é que quando houve a redução do salário, o Hernani procurou alguns vereadores se disponibilizando a fazer todo o trabalho para poder reaver a questão salarial. E aqui está a prova disso. E se ele fala que isso é uma mentira, nós podemos provar com esses documentos aqui que a gente deixa disponibilizado para toda a população. Apesar de votar contra, ele continua recebendo integralmente o salário e vai totalmente contra o que ele tem empregado na rua, como ele foi para a rua, assinou abaixo-assinados para poder reduzir salário, e não é o que ele tem feito. O número de assessores por vereador também foi uma pauta discutida. José Luiz alega que em grande parte do seu mandato trabalhou com apenas 2 assessores para diminuir os gastos públicos. Mas Gladstone mostra o projeto de resolução que foi assinado por Zé Luiz, que diz que cada gabinete poderá ter até 3 assessores.
Eu não pedi para que tivesse 3 assessores, tá? Eu, inclusive, trabalhei desses, digamos, 37 meses, eu trabalhei 27 meses apenas com 2 assessores. Foi apresentado nele uma emenda 2 a este projeto. Vou já direto no artigo 9º. Cada vereador poderá ter o seu gabinete composto por até 3 assessores parlamentares, indicados pelo vereador e nomeados e exonerados pelo presidente da Câmara, desde que exista a concordância do vereador, ao qual o assessor está subordinado, ressalvadas as disposições legais. Essa emenda foi assinada pelo Zé Luiz. Antes da exoneração de Hernani, José Luiz havia solicitado que houvesse mudança no regimento interno da Câmara sobre exoneração, alegando que esse poder deveria ser responsabilidade de cada vereador e não do presidente. Infelizmente, é uma perseguição que acontece, tanto eu como grande parte da população, isso aí é visível, a gente conversando com as pessoas na rua, entenderam que foi um exagero aqui do presidente da Câmara, foi uma arbitrariedade dele, digna de um autoritário, tá? Porque o que meu assessor falou, o que minha assessora fala, por mais que eles tenham, eu dou a liberdade para eles falar, eu também peço cautela no que fala e não foi falado nada de mal ali. Algumas pessoas sentiram, no caso o presidente, o vice-presidente, que é o vereador Mauri também, sentiram incomodados com isso aí e aplicaram advertências. Momentos de tensão entre os 2 vereadores têm sido comuns durante várias das reuniões que aconteceram no ano passado. Enquanto José Luiz alega que tudo não passa de uma perseguição, Gladstone afirma que existem motivos mais do que plausíveis para que o vereador seja exposto. Liberdade de expressão, ele pode falar de mim o que quiser, desde que não fira minha honra. Infelizmente, o presidente foi uma pessoa que eu conheci quando ainda era criança, uma pessoa que eu votei nele para ser o presidente dessa casa, eu tinha esperança nele, eu via ele com outros olhos, mas é aquela frase onde que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, e hoje ele está se revelando nessa pessoa autoritária, onde que acabou com a harmonia aqui da Câmara, que foi diferente, por exemplo, no período do vereador Ezequiel. Então, hoje, ele pode falar o que quiser, desde que não, como eu falei, não fira, não fere a minha honra. Então, isso aí é uma mentira. Eu falo, é a verdade, eu falo aqui o que os meus eleitores querem ver, o que eles querem escutar. Então, esse incômodo gera esse tipo de comentário, infelizmente, lamentável. Bem sabido, entre todos os vereadores aqui, sabem bem, que no último momento, até no dia anterior, o Zé Luiz trabalhava contra a nossa mesa diretora. A partir do momento que ele viu que não teria saído e que a nossa mesa seria vitoriosa, ele, no momento da votação, e foi surpresa para muitos lá, ele acabou votando na nossa mesa. Então, o discurso que ele tem aí sempre, fala que tem votado na nossa mesa, que ele tem acreditado na nossa gestão, é mais uma forma de tentar se tornar o bom moço. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, um ótimo carnaval para todos e até segunda.